Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Primeiro andar. Área em uma noite sem estrelas. Capítulo 3. O castelo flutuante Aincrad tinha uma estrutura cônica, e era claro que o primeiro andar seria o mais largo. O primeiro andar era quase perfeitamente circular, com um diâmetro de 10 km e uma área com cerca de 80 km quadrados. Para usar uma referência como comparação, a cidade de Kawagoe, província de Saitama, tem uma área de 110 km quadrados e uma população de mais de 300 mil pessoas. Por causa de seu enorme tamanho, o primeiro andar tem muita variedade geográfica. No extremo sul estava a cidade dos começos, cercada por uma muralha que desenhava um semicírculo em volta dela com diâmetro de 1 quilômetro. Nas pradarias que cercam a cidade, muitos animais do tipo javali e lobo eram predominantes. Além disso, monstros do tipo inseto como besouros e vespas também habitavam a área. Ao noroeste da pradaria era uma floresta profunda e grande, e em direção ao nordeste havia um lago. Depois de atravessar por qualquer um dos dois, haviam montanhas, vales e ruínas que continham monstros esperando para emboscar qualquer jogador que passasse, e na extremidade mais ao norte do andar, havia uma torre de 300 metros de largura e 100 metros de altura. Esse era o labirinto do primeiro andar de Aincrad. Em muitos lugares no primeiro andar, existiam muitas cidades e vilas de pequeno a médio porte além da cidade dos começos, mas a maior dessas pequenas e médias, embora ainda seja a maior, só tinha apenas cerca de 200 metros de ponta a ponta, era uma cidade, situada no vale mais próximo do labirinto, Toubana. A primeira vez que os jogadores chegaram a esta cidade cheia de enormes moinhos de vento, foi há 3 semanas após o lançamento oficial de Saul. Até agora, o número total de mortes já chegou a 1.800. Eu e a misteriosa esgrimista partimos juntos, quero dizer, enquanto mantínhamos uma certa distância entre nós, saímos da floresta e chegamos ao portão norte de Toubana. Letras roxas área interna fluíram na minha visão, mostrando que eu havia entrado na cidade, uma zona segura. Naquele momento, senti um forte cansaço nos meus ombros e suspirei involuntariamente. Se eu estava tão exausto só de sair desta cidade no início da manhã, eu pensei que a usuária da rapieira caminhando atrás de mim certamente deveria estar se sentindo pior. Mas quando me virei, seus pés cobertos por botas até o joelho não pareceram trêmulos. Eu não achei que fosse possível para alguém se recuperar completamente da exaustão de 3 dias contínuos de caça com apenas algumas horas de descanso, então ela deve estar se forçando ao limite como sempre. Eu pensei em dizer a ela quando voltamos para a cidade que pelo menos ela deveria relaxar um pouco seu corpo e sua mente, apesar de que no mundo virtual, esses dois são essencialmente a mesma coisa, mas a atmosfera entre nós não parecia permitir uma conversa fiada desse tipo. Em vez disso, me virei para o usuário da rapieira e soltei palavras formais. Presumo que a reunião deve acontecer no centro da cidade, às 16 horas desta tarde. O rosto escondido pelo capuz feito de tecido se moveu levemente para cima e para baixo. No entanto, seus pés não pararam e o seu corpo magro passou na minha frente. A brisa que se espelhava pela cidade fez com que a capa atrás dela se agitasse. Eu abri minha boca levemente, mas incapaz de encontrar mais nada para dizer, eu a fechei sem soltar nenhuma palavra. Pensando nisso, eu, um jogador solo que estava dando tudo de si por 3 semanas, não me qualificava na busca de interação com outros jogadores. Até agora, eu só estava gastando todos os meus dias protegendo minha própria vida, uma garota estranha. De repente, ouvindo aquele murmúrio atrás de mim, desviei meu olhar da parte de trás da usuária da rapieira e olhei ao redor mais uma vez. Eu pensei que ela iria morrer rapidamente, mas parece que eu me enganei. Não importa como você olhe, ela é apenas uma iniciante em jogos online, mas a sua habilidade é assustadora. Que tipo de pessoa ela é na verdade? A voz aguda continuou sempre terminando suas frases com uma entoação anasalada. O jogador que estava falando tinha uma aparência verdadeiramente ágil, tendo uma altura mais baixa que a minha, que em primeiro lugar, não tinha uma grande estrutura corporal.
Sua armadura, assim como a minha, consistia em tecido e couro no corpo inteiro. Suas armas eram uma pequena garra amarrada na cintura esquerda e pequenos hastes arremessáveis na cintura direita. Esses tipos de armas não eram usados regularmente por aqueles que lutavam na linha de frente, porém a principal arma desse jogador era outra. Você sabe algo sobre essa esgrimista? Eu perguntei meio pensativo, mas sabendo qual seria a resposta do jogador, fiz uma careta. O usuário da garra, não traindo minhas expectativas, levantou seus 5 dedos e falou: "Eu vendo baratinho. 500 col." Seu rosto sorridente tinha uma grande característica distinta. Em ambas as bochechas, havia 3 bigodes diferentes, parecidos com a de alguns animais, desenhados com um item de maquiagem. Combinado com seu curto cabelo anelado castanho dourado, sua aparência lembrava algum animal roedor. Uma vez no passado, eu perguntei por que ela usava essas marcações. No entanto, eu só recebi um ataque de raiva da mesma. Nunca pergunte a uma garota do porquê ela usar maquiagem, e logo depois em seguida, uma declaração: "Eu lhe direi por 100.000 col." É por isso que eu não tive escolha a não ser voltar atrás. Algum dia, quando eu encontrar um item ultra raro, eu realmente irei pagar 100.000 col. Com esse juramento secreto na minha cabeça, eu respondi amargamente: "Eu me sinto desconfortável em comprar informações sobre uma garota, então vou evitar de fazer isso." Nihiri, você tem um bom coração. A pessoa que disse essas palavras sem nenhum tipo de vergonha enquanto ria era provavelmente a principal informante de Aincrad, Argo, o rato. Se você conversar com o rato por 5 minutos, você provavelmente acabará pagando 100 col em informações sem nem perceber. Então tome cuidado. Isso foi um aviso de alguém desconhecido. No entanto, Argo falou que nunca vendeu informações de autenticidade duvidosa por dinheiro. Ela disse que só iria tratar algo como mercadoria depois de determinar que essa informação tinha valor, e se assegurasse de pagar uma taxa da informação à própria fonte da informação e também coletar o máximo possível de evidências por conta própria. Pensando nisso, se uma informação falsa fosse vendida alguma vez, então a confiabilidade do informante diminuiria, e assim um negócio de coleta de informações haveria um tipo de perigo nesse caso. O informante teria que sobreviver dropando itens nas dungeons para vender nos NPCs da cidade. Embora parecesse uma pergunta meio sexista, por que uma jogadora escolheria esse tipo de trabalho? É algo que eu sempre pensava quando via o rosto da Argo. Mas mesmo se eu perguntasse, o máximo que ela diria seria 100.000 col como resposta. Então, em vez disso, fiz outro tipo de pergunta após tossir. Então, hoje mais uma vez, você não está aqui para negócios normais, mas na verdade está como uma representante. Argo fez uma careta dessa vez, e depois de rapidamente olhar para a esquerda e para a direita da rua, ela empurrou minhas costas com as pontas de seus dedos e nos fez mover em direção a um beco próximo. A reunião de estratégia do chefe faltava 2 horas para começar, e ainda não havia muitos jogadores por aqui, mas parecia que essa era uma conversa que ela queria que não fosse ouvida por outras pessoas por precaução. A razão era, muito provavelmente porque tinha a ver com a reputação dela como informante. Argo parou quando estávamos dentro de um pequeno beco, e em seguida, encostou as costas contra uma casa, habitada somente por NPCs, é claro, e balançou a cabeça novamente. Bem, isso. Ele aumentou para 29.800 col. Agora chegou a 29.000 col. Eu sorri ironicamente e então encolhi meus ombros. Desculpe, mas não importa quanto col seja oferecido, minha resposta irá permanecer a mesma. Eu não quero vender isto. Eu também já disse isso ao cliente da última vez. O principal negócio da Argo é ser uma informante, mas usando suas estatísticas de agilidade, verdadeiramente altas para a movimentação, ela também mantém um negócio em segundo plano como um mensageiro. Normalmente, isso era apenas para entregas de mensagens verbais ou mensagens curtas em um pergaminho, mas a pessoa que havia me contatado através dela na semana passada, parecia ser um cliente um pouco complicado, ou melhor dizendo, problemático. Ele, ou ela, queria comprar minha espada de uma mão. Unreal Blade Maíces, 3 a 3D.
O sistema de aprimoramento de armas em SAO era relativamente simples para um MMORPG. Havia 5 parâmetros: afiação, velocidade, precisão, peso e durabilidade. Por um preço, um NPC ou um jogador ferreiro poderia tentar aumentar um atributo particular para você. O processo exigia itens específicos, e dependendo da sorte, sempre havia uma probabilidade de falha. Isso é semelhante a um modo de como funcionava em outros jogos MMORPG. Cada vez que um parâmetro fosse feito com sucesso, o nome da arma ganharia um +1 ou +2, e assim indo por diante. Porém, o detalhamento de itens não ficava à mostra até você tocar na arma e abrir as propriedades da mesma na janela de equipamentos. Durante uma venda de armas de jogador para jogador, dizer que um item tinha precisão +1, peso +2, talvez seria um pouco tedioso e menos produtivo, então jogadores costumam usar uma forma mais curta como abreviação. Por exemplo, um item +4 com um parâmetro de precisão +1, peso +2 e durabilidade +1, seria melhor abreviado como 1P2P1D. Em outras palavras, minha Unreal Blade +6, 3A3D, era aprimorada com afiação +3 e durabilidade +3. Ter um item dessa qualidade no primeiro andar exigia muita paciência e sorte. Por causa da atual situação de Aincrad, muitos jogadores não treinaram skill de ferreiro, por não ter uma influência de grande sobrevivência em Aincrad, e embora os NPCs ferreiros tenham uma aparência verdadeiramente de anões, seu nível de habilidade não é nem um pouco confiável. Considerando que a minha arma Unreal Blade também era recompensa de uma quest de alta dificuldade para se completar, as especificações atuais desta espada poderiam ser consideradas como o item mais desejado no primeiro andar. No entanto, mesmo após ter dito isso tudo, ela ainda era apenas um equipamento para iniciantes. Eu poderia apenas aprimorá-la mais algumas vezes no máximo, e então no terceiro ou quarto andar, eu teria que mudar para uma próxima espada e melhorá-la novamente do começo. Por essas razões acima, eu não era capaz de adivinhar os motivos do cliente da Argo, que tanto queria essa espada que até pagaria uma quantidade absurdamente grande de 29.800 col. Se esta fosse uma negociação cara a cara, eu poderia perguntar qual era a real razão diretamente, mas isso não vai funcionar quando nem eu mesmo sei o nome do cliente. O dinheiro que essa pessoa pagou foi 1000 col, certo? Com a minha pergunta, Argo acenou com a cabeça calmamente e falou: exatamente. Você está disposto a aumentar? 1K1. Aquele que queria comprar minha espada, o desconhecido Sama, pagou uma quantia de col como suborno para Argo manter seu nome escondido de mim. Se eu decidisse pagar 1100 col, Argo instantaneamente enviaria uma mensagem ao seu cliente para informá-lo sobre isso e perguntaria se ele gostaria de contra-atacar a minha oferta aumentando para 1200 col. Se a resposta fosse um sim, então desta vez eu seria forçado a escolher se pagaria 1300 col ou não. Agora, se eu acabasse ganhando esse leilão de oferta, eu iria saber o nome do desconhecido Sama, mas acabaria perdendo uma quantidade considerável de dinheiro nessa negociação de espada, e eu teria um prejuízo enorme com esse resultado. Não importa como você pense sobre. Isso seria uma idiotice extrema. Ótimo, então você é um intermediário de informações que ganha dinheiro mesmo quando não vende. Tenho que admirar sua dedicação ao seu trabalho. Após ela resmungar, o rosto da Argo se abriu em um sorriso e ela assobiou como uma risada. Esse é o verdadeiro prazer deste negócio. Quando eu vendo uma informação de alguém, no mesmo instante, a informação de que alguém comprou tal e tal informação nasce. Na vida real, um advogado nunca revelaria o nome do seu cliente, mas o lema do rato Argo toda informação tem um preço, não parecia honrar esse tabu. Qualquer um que quisesse fazer um acordo com ela, precisaria saber de antemão que suas próprias informações poderiam ser vendidas, mas como o seu serviço era excelente, então quem poderia reclamar do preço? Se qualquer jogador do sexo feminino quiser minhas informações pessoais, me avise para que eu possa comprar as dela primeiro. Eu disse isso enquanto suspirava. Já a Argo gargalhou mais uma vez, e logo depois mostrou uma expressão séria. Então eu irei dizer ao cliente que a oferta foi recusada desta vez também.
Além disso, preciso te falar que esse acordo está realmente difícil. Vejo você depois, Kibo. Enquanto acenava com a mão, ela se virou e, com uma agilidade que combinava com seu apelido de rato, ela saía do beco. Depois de ver seu cabelo anelado castanho dourado desaparecer na multidão em um instante, eu pensei: essa pessoa certamente nunca irá morrer. Depois de ficar preso em um jogo da morte por um mês, eu aprendi algumas coisas. O que realmente separa a vida e a morte entre os jogadores? Na verdade, existia um número infinito de fatores minuciosos para isso, como o número de poções que você tem em estoque ou quando é hora de parar de explorar uma dungeon, mas acho que o fator-chave que existia no centro de todos esses detalhes era muito provavelmente o fato de alguém ter seu núcleo pessoal, ou seja, algo em que eles poderiam acreditar incondicionalmente. Você poderia chamar isso de a maior arma de alguém, uma ferramenta necessária para a sobrevivência. No caso da Argo, isso provavelmente era seu negócio de informações. Locais com monstros perigosos ou monstros mais fáceis, locais de caça mais eficientes, essa pessoa conhecia todos eles. Sua crença no seu conhecimento criou uma sensação de paz dentro de seu ser. Isso fez com que as chances de sobrevivência dela aumentassem. Então, para mim, o núcleo de Kirito estava em uma espada nas minhas costas. Sendo mais preciso, é a sensação que tenho quando minha espada e eu nos tornamos um só. Eu não havia estado totalmente nessa zona por muitas vezes, mas o único pensamento que eu tinha é ver meu mundo de volta algum dia. É por isso que me mantive vivo até agora. Eu definitivamente não morrerei antes de acontecer isso. A razão pela qual eu aprimorei a Unreal Blade com afiação mais 3 e durabilidade mais 3, enquanto ignorava velocidade e precisão, era porque os dois primeiros eram aumentativos dos números puros das propriedades das armas. Já os dois últimos eram aprimoramentos que eram ajustados pelo próprio sistema em si. É como se os dois últimos mudassem a sensação de balançar a espada. Mas nesse caso, e quanto à usuária da rapieira que encontrei hoje nas linhas de frente do labirinto? Qual era o seu núcleo? Eu movi seu corpo inconsciente para fora do labirinto. Eu realmente não posso dizer como fiz isso sozinho, mas por outro lado, mesmo que eu não estivesse lá, no momento que o próximo kobold aparecesse, ela teria levantado inconscientemente e usado essa ultra alta velocidade linear como uma estrela cadente para matar seu inimigo. Eu sinceramente não consigo deixar de pensar nisso. Mas o que a levou a lutar uma batalha tão colossal? E como ela conseguiu sobreviver até agora? Provavelmente era uma força que eu não conhecia. Eu deveria ter pago 500 col para a Argo. Após murmurar enquanto sacudia um pouco minha cabeça, eu olhei para o céu. As torres do moinho de vento, que eram o símbolo da cidade de Toubana, tinham suas paredes externas pintadas de branco e também eram levemente tingidas de laranja pela luz da tarde. O horário atual deve ser um pouco depois das 15 da tarde. Para me preparar para a longa reunião de estratégia contra o boss de andar, eu deveria encher meu estômago em algum lugar. O encontro começa às 16 horas, e sem dúvida nenhuma, será algo tenebroso. A razão era que hoje, um tipo de jogador que permaneceu oculto no mundo de Sao, apareceria na frente dos numerosos jogadores normais pela primeira vez. Isso mesmo, jogadores normais e os beta-testers. Há uma grande e difícil lacuna para preencher entre eles. Para Argo, o rato, que vendia qualquer coisa que pudesse ser vendida, havia apenas um tipo de informação sobre a qual ela nunca faria uma negociação. Isso é as identidades dos beta-testers. Não era apenas a Argo. Outros beta-testers, apesar de terem rostos diferentes de antes, podem ter reconhecido algum outro beta-tester com base nos nomes ou sotaque um do outro, mas eles nunca entrariam em contato uns com os outros. Argo e eu sabíamos a identidade um do outro como um beta-tester, mas esse foi o único tópico que evitamos sempre em nossas conversas, não importando quantos anos luz tivéssemos que viajar para conseguir isso. O motivo era simples. Quando a identidade de um beta-tester era descoberta, sua vida poderia estar em perigo.
Não do perigo de ser morto por mob sem alguma dungeon, mas enquanto caminhava ao redor das áreas seguras, os jogadores normais poderiam matar você, porque eles acreditavam que toda a responsabilidade pelas mortes de pelo menos 2.000 pessoas no primeiro mês pertencia aos beta testers. E eu não podia negar completamente essa culpa.